Bom dia, sétimo ano! Hoje continuaremos falando sobre álgebra e vamos falar um pouquinho sobre o cálculo de área e volume utilizando a álgebra, tá? Então acompanhem comigo no módulo 82, capítulo 6 do nosso grupo 5. Primeira coisa, pessoal, vamos lembrar um pouquinho sobre o cálculo de área de uma figura plana. A área de um quadrado, lembrem-se que é lado ao quadrado. Então, se eu tenho um quadrado de lados que medem x, x ao quadrado vai ser a nossa área. E a área de um retângulo, gente, é base vezes a altura. Então, se as dimensões são A e B, a área será A vezes B. Tranquilinho, né, pessoal? Bom, mas agora, se eu tenho uma figura que ela está decomposta em vários retângulos e quadrados, como que eu calculo a área total desta figura? A dica é, pessoal, calculem a área separada de cada um dos retângulos e quadrados e só depois a gente soma esse resultado no final. Então, a área deste quadrado, ó, x vezes x, x ao quadrado. A área deste retângulo, 3 vezes x, 3x. A área deste retângulo, ó, 3 vezes x, 3x também. E a área deste quadradinho, 3 vezes 3, 9. Agora a gente soma essas quatro áreas. Então aqui nós temos a soma, ó. Lembrando que quando a gente tem partes literais semelhantes, termos semelhantes, a gente pode somar. Eu posso juntar o 3x com 3x. Então a área total desta figura é x ao quadrado mais 6x, que é a soma do 3 com 3, mais 9. Tranquilo? Então, a dica para quando a gente tem uma figura decomposta para calcular a área total, calcula a área separada de cada uma de suas partes. Belezinha? Bom, aqui, pessoal, um outro exemplo que vocês podem se deparar nas atividades. Aqui eu tenho a planificação de um cubo. Um cubo, ele tem 6 faces. E o cubo, gente, ele tem todos os lados iguais. Então, se eu falar que esse cubo tem lados que medem x, a área da superfície desse cubo vai ser o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes a área de cada quadradinho, de cada face. E se os lados medem x e x, a área vai ser x ao quadrado. Então, para qualquer que seja o cubo, se eu quero a área da superfície dele, basta fazer 6 vezes o x ao quadrado. Lembrando que x é a medida do lado de cada um desses quadradinhos que formam o cubo, ok? É interessante pegar o caderninho, pessoal, e anotar novamente essas formulinhas, tá bom? Para que vocês não se esqueçam na hora de fazer as atividades. Bom, vamos lembrar um pouquinho agora do cálculo de volume, pessoal. Volume de um cubo nada mais é do que a aresta ao cubo. Por que aresta ao cubo, gente? Porque as arestas têm a mesma medida. Então, é ela vezes ela mesma. Agora, quando a gente tem um bloco retangular, as arestas não possuem a mesma medida. Então, a gente calcula comprimento vezes a altura vezes a largura. Aqui está representado pelas letras A, B e C. Então, o volume deste bloco seria A vezes B vezes C. Então, vamos agora fazer um exemplo, pessoal, para ver como ficaria o volume deste bloco retangular? Basta multiplicar as suas arestas, ó. É 3A vezes 2A vezes A. Lembrando que na multiplicação eu posso multiplicar todos os monômios, mesmo que tenham as partes literais diferentes. Mas temos que lembrar de somar os expoentes das partes literais, ó. Então, 3 vezes 2 é 6, vezes 1, 6. A letrinha A conservo ela e somos expoentes. 1 mais 1 mais 1 fica elevado a 3. Então, o volume deste bloco retangular seria 6A ao quadrado. Bem tranquilinho, né, pessoal? Vamos praticar então um pouquinho agora. Eu quero que vocês abram já a apostila na página 111 e 112 e vocês farão do exercício 1 ao 6
6 no grupo 5, tá bom? Só que antes de vocês começarem a realizar essas atividades que são pouquinhas hoje, vamos corrigir o restante que ficou da aula anterior. Então, antes de praticar, vamos corrigir agora lá na página 109. Lembra que paramos a correção no exercício 7? Eu até cheguei a corrigi-lo, né, mostrando a árvore para vocês, né? E a gente já viu que a alternativa correta era a alternativa 95. Mas eu prometi para vocês que eu ia fazer o cálculo do passo a passo para chegar na árvore, né? Então o probleminha dizia o seguinte, que se eu teclasse a tecla X, se eu teclasse qualquer número, apareceria A, que eu teria que resolver 2x mais 1. E se eu teclasse em B, eu teria que resolver o 3x menos 1. E daí ele clicou no número 5, então eu tenho que substituir tanto na tecla A quanto na tecla B. Em A era 2x mais 1, ou seja, 2 vezes 5 mais 1, que deu 11. Na B, 3 vezes 5 menos 1, que deu 14. Então, agora eu tenho dois valores novos para calcular de novo as teclas A e B. Então, para x igual a 11, eu substituo tanto em A quanto B, substituindo no lugar de x por 11, ó. Então, aqui 11 vezes 2 é 22, mais 1, 23. Na B, 3 vezes 11 é 33, menos 1 é igual a 32. Eu testei para 11, agora eu tenho que testar para x igual a 14. Substituo da mesma maneira, pessoal, ok? Cheguei nesses valores. Só que agora eu parei na substituição do 14, eu tenho que testar o 23 e o 32. Testando o 23, temos esses valores. Testando o 32, temos esses valores aqui. E lembra que a pergunta era qual é o maior valor de dois algarismos que eu vou conseguir montar? Observem, gente, que aqui para a tecla B, com x valendo 32, eu cheguei no resultado 95. Concordam que se eu tentar agora o 29 e o 41, vai passar de um número de dois algarismos. Então, o maior com dois algarismos que conseguimos montar vai até o 95. Então, vocês tinham a opção da árvore, que nós fizemos na aula anterior, e aqui eu deixo para vocês o passo a passo, tá bom? Pode pausar e tá copiando aí na apostila de vocês, ok? Vamos ao exercício 8, gente. Era para calcular os produtos algébricos. Eu posso multiplicar tudo, lembrando de somar os expoentes, ó. Então, 5 vezes 4 é 20, x vezes x, x ao quadrado. Aqui, 5 vezes 6 negativo fica menos 30, vezes 3, menos 90. Conservo o x e somo os expoentes, fica x elevado a 3. Aqui, gente, menos com mais fica menos, e 0,5 vezes 6 dá 3,0, que é o mesmo que 3, tá bom? Apareceu o x e o y, então não preciso somar expoente, porque são letras diferentes, apenas copio. Aqui agora, vocês viram que eu fui fazendo na sequência A, C e E, igual tá aí na apostila de vocês, tá bom? Olha aqui a letra B agora. Menos com menos fica mais, 5x vezes x, 5x ao quadrado. Aqui, pessoal, 1 vezes 2 vezes menos 1 fica menos 2. A vezes A, somos expoentes, fica A ao cubo, ok? Nossa, Mariana tem fração agora. A mesma coisa, gente, é numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Vamos primeiro ver o sinal, ó. Menos com menos é mais com mais, então eu sei que o resultado fica positivo. 2 vezes 2 é 4, vezes 1, 4. Agora no denominador, 3 vezes 5, 15. Vamos às letras. A vezes A ao quadrado fica A ao cubo. O B apareceu apenas uma vez, copia ele. Tranquilinho, né, pessoal, esse 8? Vamos ver o 9 agora? Ele deu essa sequência de 3 termos e ele pede qual é a expressão que indica a soma desses 3 termos. Então, n menos 1 mais n mais n mais 1. Eu posso somar só os termos semelhantes, ó. N mais n mais n, 3n. 1 menos 1, zerou. Então, a expressão ela corresponde a 3n, ou seja, 3 vezes n.
Agora, considerando, a expressão obtida para a gente resolver a letra B, então quer dizer que se eu tenho 3 números consecutivos, a soma deles vai ser igual ao triplo do termo do meio, porque n não era o termo do meio? Vamos verificar? Então, o triplo de 250 é 750. E de acordo com essa regra, de fato, vocês podem somar esses 3 valores, que dará 750. Então, olha que bacana, pessoal. Se eu quero somar 3 números consecutivos, qualquer que sejam eles, basta pegar o termo do meio e fazer vezes 3, ok? Vamos agora ao exercício 10. Está dizendo assim: a simplificação e o estudo de expressões algébricas podem nos fornecer conclusões curiosas e que podem ser aplicadas no cálculo mental, igual nós fizemos agora no exercício anterior. Então, vamos ver o que está pedido em cada item para a gente resolver. Considere um número n qualquer e vamos escrever uma expressão que equivale à diferença entre o dobro desse número n, então o dobro de n vai ser 2n, e o sucessor de n. O sucessor de n é n mais 1. Quando eu quero diferença, pessoal, eu vou fazer uma conta de menos, ou seja, eu vou fazer o 2n menos o n mais 1. Como é menos essa soma, eu preciso conservar com parênteses, ok? Resolvido a letra A. Vamos ver a letra B agora. Aqui na letra B, pessoal, ele pede assim: simplifique a expressão escrita anteriormente e vamos traduzir o significado dela. Como que eu simplifico? Eliminando parênteses, ó. Então, menos com mais fica menos n, menos com mais fica menos 1. 2n menos n sobra 1n menos 1. E o que seria n menos 1, pessoal? Seria o antecessor desse número n, ok? Então, aqui a tradução, né, da escrita vai ser: o resultado é equivalente ao antecessor do número n. E agora, pessoal, diante dessa conclusão, vamos resolver de forma prática esta situação? Então, quer dizer que o dobro de um número menos o seu antecessor, o resultado vai ser o sucessor desse número. Quem é o antecessor de 258? É o 257. Na dúvida, pode multiplicar por 2 e tirar 259, que dará esse resultado, tá, pessoal? Então, olha que bacana aí, né? A gente descobrir essas generalizações, né? Bom, continuando, pessoal, aqui no exercício 11, temos agora um retângulo de lados que medem x e 2x menos 8. Eu quero, pessoal, informações como perímetro e área, e eu vou considerar que x é um número maior que 4, certo? Então, qual vai ser a expressão que vai ser dada o perímetro desta situação? Perímetro não é a soma de todos os lados? Então, se aqui é 2x menos 8, aqui também é. Se aqui é x, aqui também é. Então, vamos somar o x primeiro, ó. 2x, 4x, 5x, 6x. Eu tenho menos 8 aqui em cima também. Então, menos 8 com menos 8 fica menos 16. Então, a alternativa correta é a letra C. Belezinha, pessoal? Então, já corrigimos aí as atividades anteriores. Agora, podem começar a fazer as atividades de hoje, tá bom? Que logo mais a gente se encontra para estar tirando as dúvidas. Até mais, pessoal!